Será que você crê realmente no seu coração de que aquilo que Deus falou que vai fazer na sua vida, de fato, vai acontecer? Será que você crê realmente no que Ele disse, na promessa que Ele liberou, aquilo um dia vai se concretizar na sua vida? Essa foi a pergunta que Deus fez pra mim hoje de manhã, no devocional que eu fiz. Eu tava lendo o livro de Romanos. E aí falava exatamente da história de Abraão. E Deus tem falado muito comigo sobre a história de Abraão. E a gente vê a história de Abraão lá em Gênesis, né? Mas também a gente vê lá em Hebreus 11, falando sobre a fé. E aí fala ali os homens, né, os heróis da fé, e fala sobre Abraão. Quero deixar isso aqui no seu coração para que você possa, de fato, sondar ele e saber se realmente você está acreditando, você crê no seu coração, ou simplesmente foi só uma palavra e você talvez até hoje não aceitou ou não acreditou que aquilo ali pode ser possível acontecer. E aí eu vou te falar alguns sinais de que talvez você ainda não tenha acreditado no que Deus falou que ia fazer na sua vida. A gente vai lá na história de Abraão. Abraão, pega aí sua família, sai dessa terra, da sua parentela, do meio dos seus parentes, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Nesse ponto aqui, gente, se fosse eu e você, o que você faria? Sei lá, talvez você ia falar assim, Deus, que terra é essa? O que tem lá? Qual que é o norte? Sul, leste, oeste? É uma terra muito quente? É muito fria? Tem comida? Não tem? Com certeza a gente ia fazer várias perguntas para Deus. Só que a atitude de Abraão foi apenas obedecer. Ele pegou e foi. E chegando lá, nessa terra, aconteceu várias coisas e tudo mais, né? Mas qual que é o ponto aqui que eu queria falar para você? Tudo aquilo que Deus prometeu para as nossas vidas já aconteceu no plano espiritual. Já aconteceu. Deus não vai fazer, Deus não vai preparar, Ele já preparou. Agora, Ele precisa nos preparar o nosso coração, preparar e fortalecer a nossa fé, para que a gente de fato acredite antes daquilo acontecer, antes daquilo chegar ali de forma concreta nas nossas mãos. E lá em Romanos, onde eu estava lendo hoje de manhã, fala exatamente isso. A minha versão é a versão A Mensagem, que eu gosto muito de ler a versão A Mensagem, né? E fala assim, Abraão, antes dele se tornar pai, de fato, ele creu antes de acontecer. Ele creu que Deus chamou ele, que falou assim, você vai ser pai de multidões. E ele não tinha filho ainda. Não existia Isaac na vida dele ainda. Mas Deus já tinha liberado essa palavra, essa promessa na vida dele. E ele acreditou, ele creu no coração dele que ele seria pai. E ele se tornou não só um pai, né? Mas pai de multidão, né? E tanto é que lá em Hebreus fala que ele é o pai, nosso pai na fé, porque fala sobre vários exemplos de que ele teve momentos onde a fé dele realmente foi exercitada de uma forma assim, tipo, talvez para nós surreal, né? Ao ponto de entregar seu filho ali como sacrifício e tudo mais. Então, aquele momento ali foi um marco na vida de Abraão. Então, quando Deus ele libera uma palavra pra gente, aquilo já aconteceu no plano espiritual. Mas para que aquilo aconteça no plano físico, precisa de uma atitude nossa. Não só, que legal essa palavra. Será? Não, é você acreditar. O que Abraão fez? Ele se viu naquela promessa. Ele se viu sendo pai de verdade. E ele tomou posse daquilo ali e aquilo Deus cumpriu na vida dele. Mas aquilo só foi cumprido porque ele acreditou e porque ele obedeceu. Então, muitas vezes, a gente carrega tantas palavras, tantas promessas que a gente já recebeu através de outras pessoas ou através da própria Bíblia que a gente leu ali e aquilo saltou aos nossos olhos porque a própria Bíblia já tem inúmeras, né, promessas para as nossas vidas. Mas às vezes aquilo ainda não aconteceu porque a gente não creu de verdade no nosso coração. A gente não conseguiu visualizar aquilo como sendo algo real. Então, entre a liberação da palavra de Deus até o cumprimento dessa palavra, existe um processo que a gente está no meio. E é esse meio que vai determinar se de fato, eu e você, nós vamos pegar, palpar, de fato aquela palavra se concretizar na nossa vida ou não, mediante a nossa fé em primeiro lugar e a nossa atitude. A fé, ela tem que ser acompanhada por ação. E que tipo de ação que nós estamos tendo que vai de acordo com a palavra que Deus já liberou nas nossas vidas. Então, por exemplo, se Deus falou que você vai ser um grande empresário, uma grande empresária, o que você precisa adquirir para que você possa, de fato, estar preparado para quando esse momento chegar, você, de fato, está apto a receber aquilo ali?
E aqui eu quero te falar que não depende 100% do esforço humano. Mas Deus conta com a gente para que o seu plano seja cumprido aqui. E você e eu fazemos parte desse plano. Então ele quer a nossa cooperação, ele quer a nossa participação, a nossa entrega, a nossa obediência. Foi o que Abraão fez. Abraão, ele creu que sim, que se Deus falou, aquilo vai acontecer. Ele creu que ele poderia ser pai. Ele se tornou pai de Isaac, se tornou pai de uma nação, de uma multidão. Ele se tornou o pai, o nosso pai na fé, que Hebreus vai falar sobre ele, né? Então, quando Deus ele vai falar algo para você de forma específica, entenda, aquilo já aconteceu. Ele já nos enxerga como aquilo ali. Agora nós precisamos acreditar no nosso coração, limpar as nossas lentes e nos adequarmos àquela palavra, para que quando o de repente de Deus, quando for o dia do cumprimento daquela promessa, nós já estejamos com o nosso coração preparado, com a nossa vida ali preparada, fazendo o nosso possível, o nosso ordinário, para que Deus venha e derrame o seu extraordinário. Então, o extraordinário, ele vem a partir do nosso ordinário, para nossa cooperação com o plano perfeito de Deus. Então, eu volto naquela pergunta lá atrás. Será que, de fato, você acredita que Deus pode fazer aquilo que Ele disse que Ele pode fazer? Será que o seu coração realmente acreditou? Se a resposta for não, hoje, esse vídeo é para que você possa alinhar o seu coração com a palavra de Deus, mesmo contra todas as circunstâncias estejam dizendo que não vai acontecer, que é mentira, que isso é impossível. Acredite, você só precisa de uma palavra e de obediência para que tudo aquilo que Deus disse que ia fazer na sua vida, Ele vai fazer.